Algumas horas depois que a câmara rodou a última cena de Il Postino, Massimo Troisi morreu, fulminado por um ataque cardíaco. Seu médico lhe havia sugerido um transplante. Seria sua única chance de sobrevivência. Troisi ignorou a sugestão. Talvez não tenha acreditado no quanto era grave seu estado. Talvez tenha apostado a vida na sua paixão pela personagem. Era um ator de gestos sempre densos, a voz doce. Olhava a câmara e o mundo com um olhar especial de quem exibe suas muitas almas sem nenhum medo. E criou no carteiro alguns dos melhores momentos de interpretação em cinema dos últimos tempos. Tinha 41 anos e por nada deste mundo queria deixar escapar aquele momento supremo. Não lhe importava um coração a mais ou a menos, ou anos e anos de vida pela frente, se não fosse possível realizar seu ato de amor. Um ato que se expressava no filme na descoberta do mundo por um pobre coitado a partir de sua amizade com o poeta chileno exilado Pablo Neruda. Aquele mesmo que, quando uma noite escreve seus versos mais tristes, enche a noite de estrelas, astros azuis que brilham na distância. É com ele, o escritor que se banha num paradoxo de cinismo, doçura, revolta e apaixonado romantismo, que o carteiro, ex-aprendiz de pescador, aprende a se lançar no mar que está além do horizonte. Ou o mar de sonhos, quando a gente acorda feliz. Sob todos os aspectos, Il Postino é um hino à vida. Não posso deixar de lamentar que, para realizar este sonho, para cantar este hino, Troisi tenha morrido. Se bem que talvez fosse o caso de compreender que aquele era o seu limite. Não há nada pior que viver 100 anos sabendo que há muito tempo atrás já realizamos nosso melhor momento. Hoje é o 7º dia depois da morte de Rubens Correia. Na noite da última terça-feira, depois de alguns anos, fui ao Teatro Ipanema. Ao entrar, desde o cheiro, tudo lá parecia estar onde sempre estivera. Nada havia mudado. E tudo havia mudado. Meu primeiro passo para dentro da plateia soou como um sinal para que uma multidão aos gritos me acordasse para o que eu não queria admitir. Rubens morreu. Era ainda cedo. A primeira e única forma que eu distinguia era do caixão plantado no centro do palco. Rubens estava ali. Pouco a pouco distingui outras coisas: a luz amarela, o fundo cinza, as pessoas na plateia falando em voz baixa. Andei até a primeira fila, sentei, fiquei olhando e imaginando meu amigo fechado naquela caixa, terminado, concluído. Neste momento, com uma saudade muito grande, chorei. Algum tempo depois, um homem subiu ao palco, o caixão foi aberto e ele, frio e com método, distribuiu flores brancas e ramos verdes sobre o corpo morto. Concluído o trabalho, fui embora em silêncio. Então, vindo não sei de onde, da memória, de certo, ouvi o adágio de Albinoni e a voz de Rubens, sorrindo e pedindo:
Arquiteto, volta! Eu vou te contar os meus sonhos. Com medo, medindo o passo, subi no palco, me aproximei do amigo morto. Eu vi seu rosto sereno, o mesmo sorriso quase triste que me surpreendeu há 25 anos atrás. Desejei que ele abrisse os olhos, risse um riso largo, que de novo fosse o tempo quando a China era azul, a gente era feliz e ninguém estava morto. O filme do Ipanema, do Ivan, do Klaus Viana, do Rubens, o meu filme, começou a rodar na minha lembrança. Eu não acreditava que pudesse ou quisesse ser ator até aquele momento. Queria escrever, ainda que não soubesse exatamente o que e para quê. Interpretar seria admissível no cinema, quando minha convivência com as personagens duraria apenas os minutos necessários para as filmagens. Ver o filme pronto? Nem pensar. Começamos os ensaios de O Arquiteto e o Imperador da Síria, de Fernando Arrabal, e tudo mudou. De imediato, sem que eu percebesse. Rubens trabalhava o personagem como se fosse uma espécie de eremita relojoeiro, um daqueles santos que se obrigam a viver solitários no deserto para o encontro com a própria fé. Eternidade. O relojoeiro é, por conta de sua minuciosidade, de seu cuidado com as pequenas peças, engrenagens minúsculas que irão depois se apresentar no tamanho das horas e dos séculos. E como no seu ofício as engrenagens eram paixões, dores, risos, desejos, tudo nele se dirigia para a sua transformação num mecanismo de precisão que se constituía para se comover. Esta construção era comandada pela alegria, uma alegria que surgia dos cantos mais surpreendentes, algo como, ao pronunciar escrúpulo, descobrir que a palavra era horrorosa. Esse ator total, o maior que já conheci, sem nada impor, apenas realizando o seu ofício, abriu minha alma para morrer de amor pelo teatro. Em A China Azul, Rubens me sugeriu que encerrasse o espetáculo repetindo a frase de Picasso: "Eu não procuro, eu acho." Creio que só agora, diante do seu corpo morto, entendo a dimensão do seu conselho. É algo parecido com aquilo que disse um poeta grego quando conclamou a própria alma a não aspirar à imortalidade, mas esgotar os limites do possível. Há muita saudade. Alguns projetos não se realizarão, mas tenho certeza que a vida de Rubens está completa. Como Máximo Troisi, ele sempre apostou na vida, em toda a sua complexidade, e ganhou. Aqui neste caixão não está Rubens Correia. Jaz nada além de uma personagem que já cumpriu seu destino. O verdadeiro Sr. Correia corre nas veias de todos os atores e amigos que ele fez nos últimos 65 anos. Bem-vindo à eternidade, amigo. Nós, os mortais, te saudamos. Sobe o pano, sem viento. É muito louco que antes de eu ler essa crônica, eu tenha me lembrado de palavras do Rubens quando conheceu o Zé Wilker.
E ele me contou mais ou menos isso que o Wilker fala na crônica, que chegou aquele rapaz do Nordeste, franzino, magro, de óculos, cheio de livros embaixo do braço, que a gente chamava naquele tempo de literatura de axila, e meio assim mesmado com essa coisa de não querer ser ator, e de repente explode, vira um dos maiores atores do Brasil. Aquele corpo franzino faz um trabalho de corpo excepcional no Arquiteto Imperador da Síria. E eu me lembro que nessa época tinha uma coluna do Sábato Magaldi, crítico de teatro, e o Sábato resolveu fazer uma página inteira, um encarte, com o título Os Jovens Senhores do Palco, porque o Zé Wilker tinha acabado de ganhar o Mulher, fazendo o Arquiteto Imperador da Síria. Eu me alimentei muito da experiência do Teatro Ipanema, do Rio de Janeiro, quando comecei a fazer teatro em Belo Horizonte, Minas Gerais, e o Wilker passou a ser uma referência incrível para mim, em termos de expressão artística, né, de formação. A China e Azul foi um espetáculo que me marcou muito. Então era uma coisa tão diferente da época do teatro mais careta, mais convencional, que a gente estava acostumado a ver, né? E o Teatro Ipanema era o auge disso, era o auge desse teatro contemporâneo da época. E já começava assim com a concepção cenográfica, porque não tinha palco, era um corredor no Teatro Ipanema e a plateia sentava dos dois lados nesse corredor. Me lembro muito do Zé andando de velocípede, com um fraldão assim, que era uma túnicazinha de fralda que ele usava, e ficava passeando de velocípede nesse corredor inteiro. Parava-se no meio, comentava-se com a plateia. Maravilhoso, Zé Wilker. Passo estrada, luz e madrugada, eu, você, nós todos, o caminho, a caminhada. Pé, passo estrada, luz e madrugada, eu, você, nós todos, o caminho, a caminhada. Deixe a roupa, a voz calada, a lembrança namorada. Deixe tudo, tome a estrada, o caminho, a caminhada. Deixe tudo, tome a estrada, o caminho, a caminhada. É passo estrada, luz e madrugada, eu, você, nós todos, o caminho, a caminhada. É passo estrada, luz e madrugada, eu, você, nós todos, o caminho, a caminhada. Deixa a roupa, a voz calada, a lembrança namorada. Deixe tudo, tome a estrada, o caminho, a caminhada. Deixe tudo, tome a estrada, o caminho, a caminhada. É passo estrada, luz e madrugada, eu, você, nós todos, o caminho, a caminhada. É passo estrada, luz e madrugada, eu, você, nós todos, o caminho, a caminhada. Deixa a roupa, a voz calada, a lembrança namorada. Deixe tudo, tome a estrada, o caminho, a caminhada. Deixe tudo, tome a estrada, o caminho, a caminhada. É passo estrada, luz e madrugada, eu, você, nós todos, o caminho, a caminhada. É passo estrada, luz e madrugada, eu, você, nós todos, o caminho, a caminhada. Deixa a roupa, a voz calada, a lembrança namorada. Deixe tudo, tome a